Estás familiarizada com o carro? Já conheces, deixa só fazer isso porque eu tenho que jogar aqui. Escurinho. Gostava de ter luz. Acho que não vou fácil. Quatro estações, das 10 às 14 horas. I'm ready. O nosso tema é são Bebês adultos. Ouvintes da Cada Vez Mais Ouvida, vamos sim arrumar para o nosso segundo conteúdo aqui na sua Indica FM e já temos a nossa coach aqui nos estúdios, chama-se Balbina Timon. Ela faz-nos sempre uma visita quinzenalmente e hoje traz-nos um tema um tanto quanto polémico, não chega a ser polémico, mas nós é que estamos aqui a começar a meter na cabeça que o tema é polémico. Vamos falar dos bebés adultos. Bebês adultos. Como estás, Balbina? Bom dia Noc, bom dia caros ouvintes, bom dia meus seguidores aí todos. Olha, estou bem, obrigada. Vem mais uma vez, cá estamos para falar sobre o assunto da nossa, mais um assunto da nossa sociedade. Neste caso viemos falar dos bebés adultos. É verdade, mais um assunto na nossa sociedade que vai abalando estruturas. Quando falamos de estrutura, também vamos falar de casa. Vamos falar de casa. Vai abalando casas. Mas quem são os bebês adultos? Anoc, os bebês adultos, neste caso vamos falar de homens. Existem mulheres também, mas vamos falar diretamente de homens que geralmente nunca saem da casa dos pais. Da casa dos pais. Estão sempre lá. Mas por que estamos a falar de homens? Porque foi o que eu escolhi para esta semana. Ou porque acontece na maior parte com os homens? Acontece com todos, com as mulheres também, mas eu escolhi exatamente falar dos homens porque para chamar um pouquinho de atenção e criar um pouquinho de vergonha na cara nos homens. Eu sou mãe de 2 rapazes e sempre digo aos meus filhos que em nenhum momento eles pensem que vão se firmar dentro da minha casa. Então, a partir do momento em que se tornarem adultos, eles têm que começar a fazer alguma coisa para ter a sua própria vida. Bebés adultos porquê? Bebés adultos... Mas muito antes, tocaste aqui nos teus filhos, disseste que tens 2 rapazes em casa e já explicaste a eles que eles devem começar a se afirmar. Qual é que foi a resposta deles? Eles não têm opção. Eles têm mesmo que sair da minha casa quando atingirem a maturidade. Não tem opção. Não há negociação para isso. Olha, por acaso, quando eu falei sobre este assunto a semana passada, algumas pessoas disseram, mas eu não tenho condições, eu não tenho... Olha, ninguém está preparado para a vida. Ninguém nasce preparado para a vida. Todos nós temos de nos preparar para enfrentar. Imagina só se nascêssemos preparados para a vida. Ninguém nasce preparado para a vida. Temos todos que nos organizar de formas a estarmos preparados para enfrentar a vida. Então, nem os nossos pais, nem os nossos avós, nem ninguém, quando se juntaram, quando decidiram fazer uma família ou quando tiveram maturidade, tiveram que, em algum momento, enfrentar as batalhas da vida. Então, os bebés adultos são aqueles que não querem olhar para a realidade, encarar a realidade e sair da casa dos pais. Nem que seja para tu arranjares um quarto pequeno para viveres, porque dali tu vais saber que tens de te esforçar para deixar de viver dentro de um quarto, para arranjar uma dependência, depois da dependência uma casa. Mas enquanto tu não tomas a decisão, não ganhas a coragem de ir atrás da tua própria vida, tu vais ficar sempre que nem um bebê. Por que eu digo bebés? Porque estas pessoas estão condicionadas a viver de acordo com aquilo que já vem vivendo desde criança. Então, você ganhou idade, ganhou tamanho, mas não ganhou liberdade. Você não ganhou espaço como um adulto. Então, é um bebê adulto, porque já tem idade avançada, tem tamanho já para estar a fazer a sua própria vida, mas continua que nem um bebê. Dentro da casa da mãe, dentro da casa do pai. Alguns desses homens, alguns desses bebés adultos,
ficam até à espera que a mãe, que o pai coloquem o prato de comida na mesa para eles. Desculpa-me lá, Anok, isto não faz sentido. Existem algumas razões, de certeza que existem algumas razões, mas muito antes daqui de eu partir para as razões, para dizer aos ouvintes que nós estamos sim com a nossa linha disponível. Portanto, 8411 55 660, uma vez mais, 8411 55 660 está disponível. O ouvinte pode muito bem ligar e deixar aqui ficar a sua opinião à volta deste tema escolhido por dia de hoje, que estamos aqui a falar dos bebês adultos. Agora, quais é que são as razões que estão por detrás deste comportamento dos bebês adultos? Olha, acredito que existam várias razões, mas eu acho que a maior das razões é a falta de coragem de enfrentar a vida, é a preguiça, é uma das razões. Porque é o que eu estou a dizer, ninguém nasce preparado para a vida. Todos nós temos que encontrar armas, meios, para poder enfrentar as batalhas da vida. Então, o que acontece é que essas pessoas ficam acomodadas, não têm ambição, não têm... Todos temos uma ambição, mas sim. Todos temos que correr atrás. Quando a gente tem uma ambição, a gente tem que movimentar-se em direção à nossa ambição. Sim. Então, estas pessoas, geralmente, são pessoas extremamente acomodadas. Porque eu não vou acordar todos os dias de manhã, ir trabalhar e voltar para a casa da minha mãe, para a casa do meu pai. Eu vou fazer os meus filhos, vou ficar sentada na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Desculpem-me lá, meus amigos. E existem algumas histórias. Várias histórias. Filhos que, ao invés de organizarem-se, acabam organizando para os pais da seguinte maneira. Ele, ao invés de sair da casa dos pais para ter o seu espaço, construir a sua família, ele constrói a família na casa dos pais e cria condições para os pais saírem da casa. Acaba comprando um espaço e vai deixar os pais... Alguns até dizem, não, pai, mãe, nós estamos aqui no 7º andar, vocês já estão com uma idade avançada, estarem aqui a subir as escadas, a descer as escadas todos os dias fica mal. Eu comprei um espaço para vocês, para lá vocês vão estar à vontade, vão estar de braços abertos para a natureza, vão respirar ar puro, para ter ali uma pequena horta para poderem capinar. Anok, nós estamos a falar dessa situação, estamos a falar dos bebés adultos. Estamos a falar de homens que ficam sentados na casa da mãe, do pai, e não querem sair de lá por nada. Sim, porque tem medo de enfrentar a vida. Se uma pessoa destas, que compra um espaço, constrói para os pais, esta pessoa não é preguiçosa. Esta pessoa tem condições para ter um espaço, mas negociou ou achou melhor dar um espaço aos pais e ele mantém-se dentro da cidade ou por alguma razão. Estamos a falar dos bebés adultos, Anok. Estamos a falar daquelas pessoas que não se movem, que pura e simplesmente ficam na sorna, ficam pendurados nos pais, na casa do pai, da mãe, e até recebem ordens, porque alguns pais dizem, aqui na minha casa, tu não vais fazer as tuas vontades. Tens hora para entrar. Tu já viste um adulto que tem de ir à casa do pai e tem de entrar às 18h30 ou às 19h30, porque eu, por exemplo, em minha casa, há horas para chegar. Então, se um adulto tem horas para chegar a casa porque o pai e a mãe diz que depois das 19 horas não entras aqui. Ninguém mais entra. Desculpa-me lá. Isto é o quê? Mas há situações em que nós temos pais que acabam acobertando da seguinte maneira. Não criam condições para os filhos poderem se afirmar. Fazem de tudo para o filho ficar em casa. Realmente temos situações em que há pais que não permitem que os filhos saiam de casa. Não permitem, com negociatas, com chantagens, com seja lá o que for. Mas ainda estamos a falar dos bebés adultos. Não, mas sim, eu estou a falar desse bebê adulto, que é mimado pelos pais. Sim, temos situações iguais, mas eu venho aqui falar o que eu estou a dizer, Anok. Hoje eu quero falar de vocês, homens que não saem da casa da vossa mãe, do vosso pai. Uns até casam-se, juntam-se com mulheres. Depois de um tempo, quando se separam, a primeira coisa que faz não é procurar um quarto, um espaço para arrendar. É correr para a casa da mãe. Chegar lá com as malas e tudo. Sentar na casa do pai, na casa da mãe. Desculpem-me lá. E achar que aquilo é normal. E achar que aquilo é normal. E querer fazer a vida dele. E dali, aquelas mães, aqueles pais dizem, aqui não entra ninguém. Ele nem consegue ter uma namorada dentro de casa.
Ele nem consegue ter espaço para namorar, porque a mãe e o pai dizem que não querem. Você vê um barbudo com 40 e poucos anos. Não tem privacidade, não tem espaço, não tem vida própria. O que nós temos que fazer é assumir que a partir de um certo período, de uma certa idade, nós temos que correr atrás da nossa vida. Nós temos que correr atrás, nem que seja para arrendar um espaço pequenino, mas que tu tenhas a tua própria liberdade. Será que as pessoas não estão perturbadas, não precisam de um acompanhamento psicológico? Até pode, é o que eu estou a dizer, são vários fatores. Alguns podem ter mesmo problemas psicológicos, de fator psicológico, que precisem de apoio. Alguns é mesmo vergonha na cara. Alguns é preguiça mesmo, acomodação. Então temos de todo um caso, né? Então temos que chamar a atenção a estas pessoas, que isso é vergonhoso. É vergonhoso ver um homem sentado a fazer filhos. Outros fazem filhos, estão com 50 e poucos anos, estão na casa do pai e da mãe. Trazem filhos, separa, traz outra mulher, separa, traz outra mulher, tem filhos. E os pais têm de aturar aquilo todos os dias, durante anos e anos. Desculpa-me lá, desculpem-me lá, meus bebés adultos. Vamos mudar de comportamento. Eu estou a falar de vocês mesmos, que têm este tipo de comportamento, que não conseguem se afirmar. A nossa sociedade está cheia de gente assim, está cheia de muitos homens desse género. Já disseram, existem mulheres? Sim, existem mulheres também que são assim, mas estamos a falar de homens hoje. Vocês homens que têm este comportamento, saiam da casa da mamã, saiam da casa do papá, saiam, deixam de ser bebés da mamã até uma certa idade. Vocês têm que criar vergonha na cara, arrenda um espaço, faz qualquer coisa, mas sai da casa da mãe, sai da casa do pai. E olha, ainda digo-me mais, estes até nem autonomia sequer têm para poder educar os próprios filhos. E quem educa são os avós. São os avós. Sim, porque eles é que colocam as ordens dentro de casa. E ele, como pai, como mãe, vou falar de pai neste caso, não tem espaço para ditar as regras para o seu próprio filho. Numa situação em que este mesmo homem tem uma parceira, tem filhos, qual é que achas que deve ser o papel da parceira? Olha, eu acredito, existem alguns casos que eu já assisti, que já vi, que as parceiras até choram, pedem. Vamos sair da casa da tua mãe, vamos sair da casa do teu pai. Mas o preguiçoso, pura e simplesmente, não se mexe. Alguns casos até terminam em separação, porque a mulher movimenta-se, trabalha, e vai arranjar o espaço dela. Ele diz, eu não vou, eu vou ficar aqui na casa da minha mãe, vou ficar aqui na casa do meu pai. Por quê? Porque ele sabe que em algum momento vai ter que enfrentar a vida. Porque mesmo que a mulher arranje um espaço e ele vai lá, e já sabe que tem uma mulher, por exemplo, que é forte, que é uma mulher lutadora, e que sabe que ele vai colocar nos eixos, nos trilhos, para que ele corra atrás da vida. E muitos até se acanham e ficam na casa dos pais. Têm medo de enfrentar a vida, perdem a coragem e ficam na casa dos pais. Já assistimos casos destes, casamentos terminarem por causa de uma situação igual, não é? Recordar aos ouvintes que podem muito bem acessar a página da Balbina Ativan, isto para o Instagram, esta conversa a ser transmitida em direto. Estamos hoje aqui a falar dos bebés adultos, aqueles homens que não querem sair da casa dos pais, permanecem na casa dos pais. E o mais triste é que já estivemos aqui a falar do desavergonhado. O desavergonhado é aquele que impõe ordens na casa da casa alheia. Na casa alheia. Este bebê adulto, este não impõe ordens. Este recebe ordens. Este não tem espaço para este não tem espaço. Pretendemos nós com esta conversa que estes bebés adultos mudem de comportamento, comecem de facto a agirem como verdadeiros homens e que respeitem o espaço dos seus pais e procurem ter o seu espaço. E olha, mesmo dentro dessa situação de filhos que crescem e não querem sair da casa dos pais, nós assistimos a algumas situações em que os pais, os donos da casa, perdem autonomia. São maltratados, Por quê? Porque eles estão no espaço deles. Eles estão no seu espaço. Aquela pessoa que devia estar fora dali e encontrar o seu próprio espaço, começa a arranjar formas de tentar dominar. Por quê? Porque ele quer ter autonomia, ele quer ter vida própria. Mas como não tem coragem para ir buscar o espaço próprio, começa a amedrontar os pais, começa a gritar mais alto que os pais, começa de alguma forma a ser uma pessoa sempre a ameaçar ou a deixar os pais numa situação
De vítimas. De vítimas. Sim. Temos situações destas. Então, eu digo, meus caros, dos dois lados, estes que têm este comportamento e os outros que têm o comportamento de ser uns bebés mimados que recebem ordens, e aqueles que têm o comportamento de amedrontar os pais, ameaçar os pais para poder ganhar espaço na própria casa do pai e da mãe, meus amigos, meus caros, vamos mudar de comportamento. O melhor é tu arranjares o teu espaço. Seja pequeno, seja grande, arranja o teu espaço. Uns têm salário todo mês e é para comprar as camisas, para ir para a rua, para beber e querer chegar de madrugada, fazer barulho e incomodar os pais, os velhos em casa, porque ele está a chegar de madrugada. Porque ele quer trazer uma menina para dentro de casa. Como é que você vai trazer uma menina para dentro de casa se você tem 50 e poucos anos e a tua cama é de solteiro, ainda está a dormir na cama que o papai e que a mamãe compraram? É incrível, Alguns até é difícil. É verdade. Alguns Está a dividir, alguns estão a dividir o quarto com os filhos, com os sobrinhos. Agora, Balbina, estamos aqui a entrar para um campo que é triste. Já estamos aqui a ver que este bebê adulto não quer sair da casa dos pais, mas tem filhos. O que esperar destes filhos? Olha, é o que eu estou a dizer. Primeiro, ele não tem espaço para educar os seus próprios filhos. Porque as regras da casa dos outros, a gente tem de obedecer. E não é possível, dentro de uma mesma casa, haverem 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas a ditarem regras. Regras são regras. E há um comando para que se possa seguir as regras. Então, como é que estas crianças vão ser criadas ou vão ser educadas de acordo com a vontade do pai e da mãe, se estas crianças não têm espaço, não têm exatamente o espaço do pai e da mãe terem autonomia sobre elas? Então, estamos à espera de ver crianças criadas de forma perturbada. Eu vou dizer, tem os avós que ditam uma coisa, tem os pais que falam e que depois o pai não está, porque o papá disse, mas aqui a casa é minha, diz o avô. Sim. Aqui quem manda sou eu. A criança fica um bocadinho embaralhada. Então, não é melhor arranjar o teu espaço, nem que seja um quarto, nem que seja uma dependência, mas que você tenha a sua autonomia? E ele pode fazer isso no quintal? Uns fazem isso no quintal do pai e da mãe. Vão construir lá na casa do pai, da casa da mãe. Mas dá tudo na mesma coisa, não? Sim, porque aquele espaço não te pertence. É o espaço do teu pai e da tua mãe. Tu vais construir naquele espaço do teu pai e da tua mãe. As crianças vão ter, em algum momento, a mesma situação. Porque o avô diz que aqui no meu quintal eu não quero. Além de nós, as crianças também estão de espaço. Precisam de espaço. O melhor é arranjar o espaço próprio. Olha, sai da casa da mãe e do pai. Pronto. Acabou. Acabou. Às vezes acontecem situações, eu vou aqui dizer, em que a pessoa está na casa do pai por um período curto, ou na casa da mãe por um período curto. Ok, entende-se. Está a correr atrás de arranjar seu próprio espaço. Sim. Mas não estamos a falar dessas situações. Há aqui uma atitude. Exatamente. Estamos a falar daquelas situações dos acomodados, os bebés adultos, que casam-se, vão viver com outra mulher, com uma mulher lá fora de casa. Depois, na primeira separação, corre para a casa da mãe e do pai. Você já não está lá, já não vive lá. Por que não continua de vez, arranja um quarto por um tempo, organiza, volta a correr para a casa da mãe, quer beber todos os finais de semana, quer chegar tarde todos os finais de semana, quer meter a namorada dentro da casa da mãe e do pai, e os pais não admitem, não permitem. Então, são os bebés grandes, estão comandados pelos pais, pela mãe, pelo pai. Então, meus caros amigos, o melhor é tomar uma atitude diferente. O melhor mesmo é arranjar seu espaço próprio, deixar a casa do papá, deixar a casa da mamã, porque você fica, papá, mamã, até quando? O papai e a mamã chamam, Albino, papá, Albino, eu não quero que ninguém, tá bem, mamã assim, papá. Desculpem-me lá. Vamos arranjar espaço próprio. Sai da casa da mamãe, meu amigo. Sai da casa do papá, meu amigo. Vamos deixar de ter esse tipo de comportamentos. Balbina, eu quero muito agradecer por teres vindo aqui aos Estúdios da Rádio Inter, partilhado esta ideia, que é uma ideia muito boa. De facto, é preciso sair da casa do papá. É preciso. É preciso sair da casa da mamã. É preciso deixar que o papá e a mamã tenham sua vida própria. Exatamente. Sem esquecer de que o papá e a mamã já cuidaram de nós. Eles estão também de ter o espaço deles.
Balbina, nós estamos aqui a agradecer. Os netos têm de ir lá para visitar. Têm de ir lá para visitar os avós. Os netos os netos não têm de estar a viver lá com o avô, com a avó, e depois com o pai, com a mãe. É preciso que haja saudades também. É preciso que haja saudades. E é preciso mesmo os bebés adultos criarem vergonha na cara e pensarem no futuro daquelas crianças. Aquela criança não tem onde dizer, eu vou para a casa do avô, vou para a casa da avó, porque ela vive na casa do avô. E depois assiste o pai ser educado pela avó e todos os dias, como ela é educada. Agora, diga-me, qual é a posição que tu tens de ser pai, de ser mãe? Se o teu pai e a tua mãe, porque têm autonomia, sabem que você está na casa deles, vão-te ditar regras, vão-te ditar ordens. Olha, não chegues tarde da minha casa. Olha, eu não quero que faças isso na minha casa. O teu filho está ali a assistir. Então. As chaves ficam naquele canto. Olha, não aqui em cima da mesa. Mãe, eu quero... Não tens direito a ter chave de casa. Quem tem chave de casa aqui na minha casa sou eu. E depois estás com 40 e poucos anos, os filhos já estão com 17, com 16 anos. E ele depois começa a olhar para ti. Tu como dizes, filho, não faças isso. Esse meu pai... Se a minha avó disse para não fazer, disse a ele para não fazer, e ele vem dizer a mim para não fazer. Esse meu pai. Então, são essas situações que a gente tem que ter autonomia, tem que ter espaço, temos que ter espaço para educar os nossos filhos. A melhor coisa, meus amigos, sai da casa da mamã, sai da casa do papá, arranja o teu espaço próprio. Um beijo no coração para todos vocês. Balbina, um abraço, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias com mais um tema sobre a nossa sociedade. Um beijinho a todos que nos acompanharam. Ouvintes, um abraço. Nós voltamos ao meio-dia com notícias do país e do mundo. Enfim, os nossos bebés adultos. Hoje tu fizeste a rir. Tu estava aqui a rir. A dizer, a Balbina hoje está aqui.